Olá, bem-vindos a mais um MielamaCast. Hoje recebendo a doutora Vânia Tisch de Moraes Hungria. Agora estou gostando de falar seu nome inteiro, Vânia. Para a gente falar de um tema muito importante, a terapia de suporte no mieloma múltiplo. Você sabe o que é a terapia de suporte? Será que sabe mesmo? A gente vai saber agora. Bem-vinda, doutora Vânia. Oi, Cris. Então, na verdade, esse tema foi escolhido por mim, viu, pessoal? Quero deixar claro por quê. Porque eu vejo sempre as pessoas muito preocupadas: que combinação de quimioterapia que eu vou fazer? Eu vou fazer bispecífico, eu vou fazer carticel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas esquecem que a terapia de suporte do paciente é extremamente importante, na minha opinião, o mais importante, entendeu? Por quê? Porque os pacientes com mieloma múltiplo, veja, 80% a 90% dos pacientes têm problema ósseo, 60% dos pacientes têm anemia, 20% dos pacientes têm insuficiência renal, isso é o diagnóstico. Muitos pacientes têm infecções no diagnóstico, durante o tratamento. Então, e as pessoas esquecem que o tratamento, a combinação de quimioterapia, eles são super importantes. Mas o mais importante é o paciente ter condições clínicas para receber esse tratamento, ter qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em todos esses sinais da doença, complicações, vamos chamar da doença, é verdade. Quando o paciente começar o tratamento, ele vai melhorar de tudo isso, é verdade. Agora, muitas vezes a urgência não é começar com o tratamento imediatamente, mas sim melhorar a condição clínica do paciente. Um exemplo muito claro, Cris, é que a gente tem 20% dos pacientes que iniciam o quadro com uma insuficiência renal. Quando o paciente inicia o quadro com insuficiência renal, você não pode começar com toda a quimioterapia para esse paciente. Você tem que escolher qual quimioterapia mais adequada para esse paciente que está com insuficiência renal. E tentar primeiro tirar o paciente da insuficiência renal para depois fazer o esquema terapêutico, entendeu? Isso é terapia de suporte. Então, eu tenho um paciente. Agora, mesmo semana passada, chegou um paciente no hospital com uma insuficiência renal super importante. O que era importante? Escolher as melhores drogas para tirar da insuficiência renal e depois você vai resolver qual é o melhor tratamento. E eu vejo que muitas vezes os médicos, às vezes por falta de experiência, muito afoitos, estão até a própria família pressionando. Não, vamos começar o tratamento. Não, espera aí, vamos primeiro estabelecer uma condição boa para o paciente receber a medicação. Insuficiência renal é um clássico para dar esse exemplo de terapia de suporte antes de se iniciar um tratamento, entendeu? Mas o que é, se você falou de insuficiência renal? Quando a gente fala terapia de suporte, qual é esse conceito? É tudo aquilo que o paciente precisa para melhorar a condição clínica dele. Tá. Primeiro, melhorar a condição clínica dele e não só a condição clínica, mas também ajudar a melhorar determinadas complicações. Por exemplo? É isso que eu vou falar agora. Eu dei o exemplo da insuficiência renal só para mostrar que me veio aqui na mente vários casos que, às vezes, o paciente, a família, estão todos desesperados para começar o tratamento imediatamente. Não é assim. Chegou um parente do paciente e falou assim: eu sei que 4 drogas hoje em dia é muito utilizado. Sim, mas sua mãe não está em condições ainda de usar as 4 drogas. Primeiro vamos tirar da insuficiência renal e fazer uma terapia e tal, para depois entrar no tratamento, entendeu? É isso. Bom, isso é só um exemplo de um paciente abrindo o diagnóstico. Uhum. Agora, o que faz parte de tudo isso? Infecção é muito frequente nos pacientes com mieloma. Então, esses pacientes têm que estar muito vacinados já no início do tratamento. Alguns pacientes vão precisar de profilaxia antibiótica. Muitos pacientes vão precisar, conforme a medicação que você está usando, vão precisar, inclusive, de medicação antiviral para evitar herpes, de medicação para profilaxia de pneumociste. Então, tem que pensar em tudo isso, entendeu? Nos riscos dos pacientes, conforme o momento do diagnóstico. Infecção é muito frequente, nos primeiros 3 meses é frequente, conforme a medicação que está tomando é frequente. Então, tem que estar muito atento para vacinação, antibiótico terapia, tudo isso, entendeu? Aí vamos lá. A doença óssea. E a doença óssea, você tem
um cenário enorme de coisas que você pode fazer para esses pacientes, entendeu? Que vai desde o uso de uma medicação para, de novo, o próprio tratamento vai ajudar a melhorar muita coisa, mas você precisa do tratamento, por exemplo, com bisfosfonato, para você... então bisfosfonato é considerado uma terapia de suporte. Sim, são terapias de suporte. Vamos chamar terapias das complicações, são recomendações para tratamento das complicações do mieloma, entendeu? Então, na doença óssea, você tem um paciente, tem várias lesões e a gente usa durante o tratamento bisfosfonato. Ou a gente usa o ácido zoledrônico, que é o que a gente mais usa. Antigamente a gente usava muito pamidromato, que pode ser usado também, mas o ácido zoledrônico. E ainda a gente tem o denosumab, que é um anticorpo monoclonal anti-Hankel. Ele não é bisfosfonato, ele é outra coisa, que pode ser utilizado também. Só que a gente usa mais em paciente que tem insuficiência renal, porque os pacientes com bisfosfonato, a gente deve evitar o bisfosfonato com insuficiência renal. Não é evitar, a gente deve corrigir dose, enfim. A gente tem 2 classes de drogas para usar para doença óssea. Que é o anticorpo monoclonal anti-Hankel, que é o denosumab, e o bisfosfonato, que é o que a gente mais usa, é o ácido zoledrônico. Então, essas são medicações que devem, sim, ser utilizadas nos pacientes com mieloma. E tem uma discussão, quanto tempo usar, isso, aquilo que acho que não cabe aqui ficar discutindo agora. Mas tem outras coisas. Para a questão óssea, isso é o clássico para usar no tratamento. Mas tem outras situações. E uma situação que eu fico impressionada, que as pessoas não observam, mieloma tem muita fratura, principalmente, qualquer osso pode fraturar, mas o mais frequente é a coluna vertebral. Tanto que os pacientes chegam a diminuir a altura pela fratura. E tem uma situação que eu vejo, canso de ver, que paciente é muito frequente fratura de vértebra, por exemplo. Então, na fratura de vértebra, quando a fratura, muitas vezes fratura assim, achata. Mas tem pacientes que é frequente, que achata, e o que acontece? Ele achata em cunha. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Um paciente que tem uma fratura em cunha e vértebra torácica, ele vai ficar cifótico. Então, vai ficar curvado. Então, muitas vezes, até antes de eu começar o tratamento, a gente faz cifoplastia. Para quê? Para corrigir a vértebra, para tentar evitar que o paciente fique com cifoplastia, porque é um problema enorme. Fique com? Com cifose. Tá. Eu falei cifoplastia. Que para quem está ouvindo e não está assistindo a gente, é quando fica meio corcunda, é isso? Não, o paciente fica. Outro dia eu atendi uma paciente, ela estava totalmente cifótica. Quer dizer, curvada para frente. Curvada para frente. Por quê? Não tomaram o cuidado de, quando fizeram o diagnóstico, de tentar corrigir isso. E não é com cirurgia, é isso que você coloca cimento na vértebra, você consegue corrigir isso, entendeu? Então, não é só fazer diagnóstico de mieloma, é olhar tudo que tem para ser feito e corrigido, entendeu? Mas não é todo médico que faz isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar sempre com o paciente, né? Sim. A maioria vai direto para o tratamento, né? Então, essa paciente, eu atendi online a paciente, vi que ela estava cifótica, falei, meu Deus. Então, não tiveram cuidado de avaliar a parte óssea, que as pessoas falam, não, mas então eu não fui no ortopedista. Eu, na verdade, falo que eu faço o papel do ortopedista também. Não, um pouco de brincadeira, mas você tem que ver como é que você pode pegar um paciente tão complexo, que tem várias complicações, você não vai ficar mandando ele tudo quanto é especialista, você tem que ter, no mínimo, uma noção do conjunto todo para você fazer as indicações, entendeu? Então, e da parte óssea, é extremamente importante, porque, como você tem muita fratura de vértebra, os pacientes diminuem de altura. Basta perguntar, sua roupa, a calça comprida está mais comprida, não está, não? Porque, entendeu? E nessas situações de fratura, Cris, que é chata assim, que é chata assim é bom, né? Que a vértebra é chata sem ficar em cunha, ele vai abaixar de altura, entendeu? Mas não vai ficar cifótico. Só que em cunha, que é muito frequente, a pessoa fica cifótica. E é um comprometimento muito grande, porque, além de ser desconfortável, obviamente, você diminui o tamanho da caixa torácica. E, com isso, você diminui a expansão pulmonar, se aumenta o risco de pneumonia. Então, é um monte de coisa, entendeu?
Outra coisa, da parte óssea que eu gosto muito, os pacientes têm que ser avaliados. É comum lesão no fêmur, é mais comum na coluna, mas no fêmur você pode ter lesão grande. E se você tiver uma lesão muito grande, com risco de fratura, você pode fazer uma cirurgia profilática antes de fraturar, que é colocar uma haste, entendeu? Profilática seria preventiva? Preventiva. Então, isso é clássico também. Quando você tem uma lesão no fêmur, no colo do fêmur, de determinado tamanho, o risco de fratura é muito alto. Haste, para evitar que tenha fratura, entendeu? Então, tem muita coisa para ser feita. E isso faz parte do que eu estou chamando de terapia de esporte. Eu estou tratando as complicações do mieloma. Então, não é só decidir, transplanto, não transplanto, faço 4, faço 3 drogas, faço CAR-T, não faço CAR-T, eu faço... Não. Você tem que olhar para tudo isso, entendeu? Porque isso faz parte de tudo isso, entendeu? Então, tudo. A medicação para evitar infecções, então, né, os antibióticos, os antivirais, tudo isso é terapia de suporte. De suporte, e a parte da parte óssea é extremamente importante. E que eu vejo que muitas vezes fica... Entendeu? Muitas vezes fica sem uma boa observação de tudo, entendeu? Entendi. E então a terapia de suporte ela é importante durante todo o tratamento, toda o a tratamento, vida do paciente, né? Toda a vida, porque no diagnóstico inicial é mais frequente determinadas coisas, durante o tratamento é mais frequente outras coisas, enfim, a vida toda, entendeu? Você tem que estar sempre muito atento. Por exemplo, a própria anemia do paciente ele vai melhorar, mas muitas vezes você tem que usar uma eritropoetina para estimular a medula, para melhorar da anemia, entendeu? E hoje a gente sabe que com essas novas medicações não era tão comum a gente fazer reposição de imunoglobulina nos pacientes. Hoje é muito comum a gente fazer porque, principalmente com os bispecíficos anti-BCMA, é muito frequente cair muito a imunoglobulina, que são os anticorpos de defesa, né? Então, hoje se usa muito mais reposição de imunoglobulina e as coisas vão caminhando. Então, isso a gente chama de terapia de suporte. Portanto, tem que ficar claro que não é só fazer quimioterapia e fazer o tratamento, tem que dar suporte para tudo isso, entendeu? Entendi. Puxa, muito bom, né, gente? Vocês gostaram? Doutora Vânia, obrigada pela sua participação. Quer deixar uma mensagem? Então, lembrar que não é só fazer quimioterapia, não é só fazer transplante, não é só fazer bispecífico, não é só fazer CAR-T, tem que cuidar de tudo também. E faz parte da terapia do suporte cuidar daqui também e daqui também. Obrigada, gente, e até a próxima.